Então, a gente pode descrever o comportamento de um circuito lógico utilizando as três operações básicas: operação I, OU e negação. Só que para fazer isso, a gente tem que entender como é que a gente vai escrever uma expressão lógica utilizando essas operações. Então, a gente tem que entender primeiro qual é a precedência desses operadores, tá? Para você poder avaliar essas operações. Então, a primeira coisa, numa expressão lógica vão existir delimitadores. O que é um delimitador? Um delimitador são as chaves, os colchetes, os parênteses. Então, esses delimitadores, eles separam partes das expressões. E esses delimitadores, eles têm precedência, eles têm que ser avaliados primeiro. Depois dos delimitadores, nós vamos avaliar os inversores, né, as portas inversoras, as operações I e, por fim, a operação OU. Né? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de como é que a gente parte de um circuito para encontrar a expressão lógica utilizando esses quatro elementos: delimitadores, porta inversora, porta I e porta OU. Tá? Então vamos lá, vou colocar aqui no caderno. Então vamos lá, eu tenho aqui esses circuitos e a ideia é que eu encontre a expressão lógica que representa esses circuitos. Então eu vou fazer aqui o primeiro. Tá? Eu tenho aqui três entradas, ABC, isso aqui é uma porta OU e aqui eu tenho uma porta I. Eu vou colocar o valor da expressão para a saída de cada porta, tá ok? Então vamos lá. Então eu tenho uma porta OU entre A e B, a expressão que eu vou ter aqui é A mais B. Em seguida, eu tenho uma porta I entre esta entrada, A mais B, e esta entrada C. Eu vou escrever A mais B vezes C. Da forma que eu coloquei aqui, a minha expressão vai estar errada. Por quê? Porque eu mostrei para vocês que a porta I, o produto, ele é avaliado primeiro do que a soma. Então, para que a minha expressão fique correta, eu teria que separar o A mais B com parênteses, para então poder fazer o produto. Por isso que a gente precisa utilizar os delimitadores. Vamos ver aqui o segundo exemplo, tá? Eu tenho um A e uma porta inversora. Então aqui vai ser A com a barra em cima, o famoso A barrado. Em seguida, eu tenho uma porta OU. Então eu boto aqui na saída A barrado mais B. Terceiro exemplo, eu tenho uma porta OU entre A e B, que vai me dar A mais B, e em seguida eu tenho uma inversora. Essa porta inversora, ela vai complementar essa expressão completa. Então, eu botei A mais B, tudo barrado. Vamos ver mais um exemplo. Agora um exemplo um pouco maior. Tá? Eu tenho aqui minha primeira porta I. Essa porta I, eu tenho aqui uma inversora aqui na entrada, então eu tenho A barrado. E aqui eu vou ter o produto entre A barrado, B e C. Em seguida, eu tenho uma porta OU, A ou D. Então, fica A mais D. Esse A mais D passa para uma inversora. Então, fica A mais D, tudo barrado. E em seguida, aqui eu tenho uma porta I, que vai ficar o quê? A barra vezes B vezes C, que é o termo dessa primeira entrada, vezes, né, que é o símbolo daí, A mais D, tudo barrado. Beleza? Vamos aqui fazer um terceiro exemplo. Esse aqui é um pouquinho maior. O que é que nós temos aqui? Nós temos 5 entradas, tá? Então, da mesma forma, vou começar da esquerda para a direita. Então, a primeira porta que eu tenho é uma porta OU. Então, vou fazer A mais B. Em seguida, tem uma porta I. Essa porta I faz um I entre A mais B e C. Para poder preservar, né, a precedência dos operadores, eu vou colocar um parênteses, né, separando aqui o A mais B. Em seguida, tem uma porta inversora, que vai inverter toda essa expressão. Então, fica A mais B, parênteses, vezes C, tudo invertido. E aí eu tenho uma porta OU, que eu vou somar essa expressão toda com D. Então, fica A mais B, parênteses, vezes C, barrado, mais D. E, por fim,
eu tenho um produto, não uma porta I, que vai fazer o produto entre essa expressão e essa outra entrada, que é uma entrada que é o valor E. Então, no final, eu vou ter a expressão toda, A mais B barrado, desculpa, A mais B entre parênteses vezes C, tudo barrado, mais D vezes E. Para preservar a precedência dos operadores, eu vou colocar aqui, né, um colchete para separar essa expressão. E aqui é a minha expressão final.